tocantinenses, de norte a sul e de todas as regiões do Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui com mais uma edição do seu podcast preferido, o nosso A Casa é Sua Cast, podcast que traz as informações importantes para você entender as leis aprovadas na Assembleia Legislativa do Tocantins. E hoje, assunto sério por aqui, viu? Hoje vamos falar sobre algo que muitas vezes aconteceu com alguém da sua família ou com algum vizinho, alguém que você conhece. É uma prática que, infelizmente, tem se tornado cada vez, né? Tem acontecido muito e que a gente está aqui hoje para falar sobre uma lei importante que o Legislativo aprovou e que o governador Wanderley Barbosa já sancionou, que trata aí sobre a questão dos idosos. Vamos lá? Vem com a gente, começou mais um episódio e você sabe que aqui a casa é sua. Vamos lá? Gente, como vocês sabem, muitos idosos são alvos fáceis de estelionatários que se utilizam, né, das vulnerabilidades dessas pessoas para praticar furtos virtuais. A gente tem dados alarmantes sobre isso. E pensando nisso, o deputado estadual Moisemar Marinho, que é policial civil inclusive, né, apresentou um projeto que já é lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas idosas em contratos. Para quê? Justamente para evitar a incidência desses casos e desses golpes. O que diz a lei? A lei diz que o Estado, que fica obrigado aqui no estado do Tocantins, a assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras e de crédito, com seus representantes ou pressupostos. Para trazer mais informações sobre o projeto, para explicar mais para a gente, quem traz informações é ele, o autor da lei, deputado Moisemar Marinho. Diz aí, deputado. Como policial, eu fui lotado aqui na central de flagrante da Polícia Civil da nossa capital por muitos anos e deparei com várias e várias ocorrências policiais envolvendo fraudes contra idosos. Eu, na condição de deputado estadual e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, achei por bem apresentar um projeto que possa trazer segurança jurídica nos contratos que envolvem os idosos e as instituições financeiras aqui no âmbito do nosso estado. Então, este projeto que resultou na Lei 4.221 foi exatamente para trazer uma proteção e mais segurança jurídica aos idosos do nosso estado. Muito obrigada, deputado Moisemar, pelas informações. E agora a gente continua trazendo mais detalhes dessa lei, que diz o seguinte: considera-se como contrato de operação de crédito aí para fins dessa lei todo e qualquer tipo de contrato, serviços ou produtos que envolvem aí consignação, desconto em aposentadorias, pensões, poupanças, contas correntes, inclusive empréstimos, financiamentos, arrendamentos, hipotecas, seguros, aplicações financeiras, investimentos, qualquer tipo de operação, gente, que possua natureza de crédito. Os contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com pessoas idosas devem, então, obrigatoriamente ser disponibilizados em meio físico para conhecimento das suas cláusulas e, conseguinte, assinatura do contratante considerado idoso aí, segundo a lei, né? Tudo isso, medidas de segurança, né? Uma preocupação do deputado da Casa de Leis para que as pessoas, para que os idosos não sejam enganados em algumas operações como essas, né? A lei diz ainda que a instituição financeira de crédito contratada deve oferecer cópia do contrato firmado ao idoso, né, contratante, sob pena de nulidade do compromisso. Porque muitas vezes, gente, assim, às vezes assina e o idoso nem recebe uma cópia, não sabe nem o que assinou, infelizmente, né? Em caso de descumprimento do dispositivo dessa lei, o infrator será penalizado aí, com muitos prejuízos aí de natureza civil, penal, e uma multa que será determinada aí conforme o artigo 57 da Lei Federal 8.078, que é de 1990. O valor da multa arrecadada aí, que trata deste artigo, será destinado ao Fundo para Relações de Consumo, que é o PROCON. E a fiscalização dessa lei, segundo aqui nos detalhes, será realizada pelos órgãos públicos, no caso aqui no estado pelo PROCON, né, mediante procedimento administrativo, assegurados a ampla defesa e o contraditório. Então é isso, hoje é o nosso assunto, né? É a obrigatoriedade da assinatura física das pessoas idosas em contratos. E para a gente entender qual é o impacto positivo na prática dessa lei e como ela pode, de fato, proteger os idosos nas operações de crédito, nós temos 3 convidados especiais, onde a gente vai poder conversar mais sobre o assunto. Um deles está aqui do meu lado,
é o seu Valtrude Messias, ele que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa do Tocantins, é diácono também, né, bacharel em teologia, pós-graduado em dimensão social da fé pela Universidade Católica de Pernambuco, né? Bem-vindo, seu Messias. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer nosso, boa tarde. Nós ficamos muito contentes, para não dizer satisfeito mesmo, com essa lei, porque queremos também parabenizar o deputado Moisemar com essa iniciativa, que vem a engrandecer e melhorar os trabalhos vinculados às ações ao CEDIP, né? Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa. Bacana, viu? Então, aqui com o presidente. Temos também, lá do Bico de Araguatins, ele que é advogado, atualmente diretor de Diversidade e Inclusão Social da Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça, o Emerson Lima. Bem-vindo, Emerson. Tudo bem? Muito obrigado. Senti falta do seu leque. Tá aqui, mulher. Aqui, ó. Ele não pode faltar nunca. Muito eu não sou advogado, não, mulher. Não assumi, não. Somos jornalistas. Formei em Direito, estamos lá trabalhando bastante. É formado em Direito. Formado em Direito. E estamos à frente da diretoria há um pouco tempo, estamos lá desde o dia 11 de outubro de 2023, para levar essa política que o Vanderlei Barbosa nos traz, o excelentíssimo governador. Ele pediu que fizéssemos um trabalho de fato e de direito para que o povo tivesse a vez e a voz. E a população dos nossos idosos, a população que vive com deficiência, a população que convive com o preconceito, com essa luta todos os dias, para ter um respaldo legal dentro do governo que olhe por essas famílias, né? E a diretoria está de braços abertos, lutando ostensivamente com a política pública de enfrentamento e combate a todo tipo de discriminação com os idosos, pessoas LGBTs, também nós trabalhamos lá a igualdade racial e também pessoas com deficiência. E principalmente agora, e a gente parabeniza muito o deputado, e nós fizemos um levantamento antes de vir aqui para o programa, nós temos 907 PLs, projetos de lei, que pauta o idoso. Então, isso é muito importante, nós vamos estar atentos ali junto à diretoria, com a Assembleia, porque nós caminhamos juntos. E a gente quer muito que o governo, assim que sair na Assembleia, que seja sancionado essas leis para beneficiar os nossos idosos em todo o Estado. Muito bacana, obrigado, Emerson. E o nosso terceiro convidado, ele que é delegado de polícia, é titular de uma delegacia importante, viu, gente? Que é a Delegacia Especializada de Atendimento a Vulneráveis. É o doutor Ricardo Leal. Doutor Ricardo, obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom, boa tarde, Maju. Boa tarde aos nobres colegas aqui participantes, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, ao nosso diretor aqui da Secretaria da Cidadania e Justiça, o Emerson, que representa uma diretoria, vem à frente de uma diretoria muito importante aqui no âmbito do Estado. O nosso papel à frente da Delegacia de Vulneráveis é fazer o trabalho de repressão a esses crimes que, infelizmente, ocorrem com frequência, e os crimes contra idosos têm uma participação muito importante, que nós temos um número significativo aqui em Palmas e também no âmbito do Estado. Infelizmente, os crimes virtuais, eles tiveram um impulsionamento aí, eles começaram a ter uma prática muito grande de crimes dessa natureza no período pandêmico. Houve um aumento significativo desses crimes, e a população idosa, ela significa um dos grupos mais vulneráveis a esses crimes, porque são pessoas que, via de regra, tem menos aptidão com essa ferramenta, com a rede mundial de computadores, com aplicativos, e isso os torna muito mais suscetíveis a estarem sendo vitimados aí pelos criminosos que migraram também para essa área aí dos golpes virtuais, dos crimes virtuais. Nós temos um número importante aí de crimes sendo praticados nas redes sociais, pelos meios virtuais aí hoje, e em desfavor do idoso também. Então, aproveito a oportunidade aqui para parabenizar o deputado Moisemar Marinho pela importante iniciativa e o projeto de lei apresentado. Com certeza vai trazer maior proteção para essa população que merece especial atenção aí por todos os segmentos dos órgãos públicos e do legislativo e dos poderes, né, em si. Bacana. Começar aqui com o presidente do Conselho. Presidente, na sua avaliação, como é que o Conselho Estadual da Pessoa Idosa pode contribuir na implementação e na fiscalização dessa nova lei?
Olha, é muito importante a sua pergunta, porque quero relembrar aqui um fato que ocorreu, porque eu estou presidente pela segunda vez. Em 2018, Sim. eu assumi também a presidência do Conselho Estadual, e naquela ocasião nós recebemos, via PROCON, denúncia de uma cidade onde 350 pessoas idosas tornaram-se vítimas de grupos. Então, para uma cidade pequena, né, não vou citar o nome da cidade, mas para uma cidade pequena de interior, de torno aí de 20 e poucos mil habitantes, é muito. É um número alto. Se fosse aqui em Palmas, já seria muito alto. E imagina uma cidade mais distante, né, com um acesso mais limitado, né, dessas pessoas, das informações. Então, fica numa vulnerabilidade ainda bem maior. Essa lei vem nos ajudar, como eu falei no início, ao Conselho, ao CEDIP, justamente a desenvolver as nossas ações no sentido de fiscalizar e apoiar as pessoas idosas. Porque a gente tem dados, porque nós estávamos trabalhando com encaminhamentos para uma possível atuação junto ao Ministério Público, né? Mas sem nenhuma informação. Hoje, com essa lei, nós temos um ponto de partida, né, para nos direcionar e dizer, a partir da lei, do artigo tal, então a gente já tem um encaminhamento direto, né, para poder atender melhor essas pessoas. Bacana, Manuel. O Emerson, há quem pense, né, que na Diretoria de Diversidade e Inclusão Social defende apenas pautas de pessoas com deficiência ou pessoas LGBTQIA+. Não é só isso, certo? Não. Na realidade, inclusive, nós já fizemos um levantamento e estive em Brasília em dezembro. Participamos de 4 congressos, né, só no mês de dezembro, em Brasília, e um deles foi diretamente lá no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, onde existe uma pasta que só cuida do cuidado especial com o idoso. E o que nós fazemos? O Tocantins está concatenado com o governo federal. O trabalho que nós fazemos aqui é o trabalho que está sendo feito no Brasil inteiro, é a plataforma do governo federal que está sendo implantada em todos os estados. Não que nós não tenhamos nossa política específica, temos. Só que, veja, trabalhar com referências de governo federal é muito importante. E uma delas é o fortalecimento. A Diretoria de Diversidade e Inclusão, a gerência de políticas para a pessoa idosa, ela faz o fortalecimento junto aos municípios, levando, orientando, para que se criem conselhos municipais de direito da pessoa idosa. E com esse conselho, lá você pode... O conselho tem um poder de dirimir problemas. Lá você pode levar as denúncias, você pode levar as questões sociais daquela localidade, porque a gente aqui em Palmas não consegue saber o que está acontecendo lá no Bico, lá em Araguatins. Por mais que chegue as denúncias, o senhor está no conselho, está presidente, sabe. Chega a denúncia, mas quem está lá no dia a dia, na prática, convive e sabe muito mais de que forma pode ser trabalhado isso. Verdade. Então, o nosso maior trabalho hoje é fortalecer os municípios para que se criem os conselhos municipais do direito à pessoa idosa. Muito bom. Doutor Ricardo, qual a sua avaliação sobre essa nova lei para proteger os idosos contra golpes virtuais? Bom, mas a lei é importantíssima, tá? Ela vem somar com um conjunto de normativas que já existem e é mais um mecanismo de fiscalização. Essa assinatura física, talvez no documento, sendo necessária, certamente nós teremos uma diminuição de ocorrência dessa natureza, onde os idosos são induzidos a erro, talvez fazem contratações e firmam contratos financeiros aí com grande prejuízo, tá? Que trazem a eles um grande prejuízo, e essa legislação ela vem nesse sentido. Acredito que seja uma lei importantíssima, vai ter um impacto muito importante aí de proteção à população idosa. É uma medida que vai fortalecer muito, principalmente nesse período agora, onde nós temos um aumento de crimes virtuais, tá?
é uma medida que vai ser muito importante, vai impactar certamente o dia a dia da população idosa, vai trazer mais segurança e vai também auxiliar muito o trabalho no sentido da prevenção, porque a Polícia Civil ela trabalha muito com a repressão, o crime depois que ele acontece. Então, tem que ter todo um arcabouço legislativo de proteção, né? E em outros segmentos aí, administrativos, cíveis, para que essa demanda ela não termine na demanda criminal, que é a nossa intenção. A nossa intenção é que esses crimes não ocorram e, ocorrendo, a Polícia Civil está pronta para poder fazer a repressão e responsabilizar os possíveis autores. Bacana, seu Messias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente agora como é que o Conselho pode colaborar com os órgãos governamentais, com as organizações da sociedade civil e também com o setor privado para combater os golpes virtuais cometidos contra os idosos. Olha, uma implementação que nós estamos trabalhando, e quero aqui fortalecer a palavra do nosso diretor. Agora, no mês de novembro, nós iniciamos, falo nós, o Conselho, né? Sim. Nós iniciamos uma visita aos municípios, né? Nesse fortalecimento da política voltada à pessoa idosa. A criação do Conselho, o fortalecimento dos conselhos onde já estão criados, para se ter uma noção dos 139 municípios, nós temos 98 municípios com o Conselho, ou seja, com a lei criada. Desses 98, apenas 57 estão ativos. Nossa, que representa aí 41, mais ou menos 41%. Muito pouco, né? Muito pouco. Então, por isso, nós iniciamos esse trabalho. E tendo uma perspectiva de a realização das conferências municipais e estadual esse ano, porque foi isso que nos orientou o secretário, né, o doutor Alexandre, o secretário da Secretaria Nacional de Direito à Pessoa Idosa. Então, há essa possibilidade. Então, nós já estávamos trabalhando nesse fortalecimento, no fortalecimento das entidades, nos municípios. E nós queremos, agora, a partir do mês de fevereiro, reiniciar esse trabalho, ou seja, visitar todos os 138, né, porque nós já estamos aqui, os 138 municípios, né, visitar todos, né, através de equipes, né, dimensionar as equipes para que possa levar essas informações. Então, dessa forma, eu acredito que o CEDIP tem como contribuir, colaborar com a implementação, o fortalecimento dessa política em todos os municípios. Nós nós estamos trabalhando através de um sistema que é das setas, né, que são as regiões, são 7 regionais, macro-regiões, que são aproximadamente aí de 17 a 22 municípios em cada região dessa. Então, assim, nós trabalhamos e pretendemos trabalhar para fortalecer a política e para que todas as pessoas idosas, eu até falo que antes eu trabalhava pelos idosos, hoje é por uma causa própria, né? Olha aí, 66, legal. Né? 66. Então, 6,6 já? Já, bem, graças a Deus. Então, para que todas as pessoas idosas tenham esse acesso, tenham o conhecimento dos seus direitos, né, para que possa reivindicar. Porque é muito triste, só mudando um pouquinho, Sim. mas é muito triste, por exemplo, quando chega um idoso lá no terminal rodoviário para adquirir uma passagem gratuita e o atendente fala assim, não, nossa empresa só emite uma passagem por mês, por semana, ou então a cada 15 dias. Oxe. E o idoso, muitas vezes, só volta, não dá sequer uma palavra para dizer assim, me mostra aí essa passagem que já está vendida, para quem foi vendido. Em outro momento ele vai dizer assim, não, já está preenchido. Então a gente fica triste por o idoso não ter como dialogar, não ter informações, né? Você não ter conhecimento dos seus direitos. Nossa, muito bacana essa sua fala, viu? Eu tenho uma só para complementar Sim, com o fica à senhor, vontade, contribuir. Existe um projeto de lei que está em tramitação, inclusive me encaminharam ainda agora há pouco, que ele é para desburocratizar
essa questão da passagem. Ele vai ter um sistema que vai mostrar quantas passagens podem ser tiradas por cada empresa e também vai facilitar para que qualquer documento de identificação do senhor, você pode adentrar no veículo e pegar. Porque existe uma carteirinha, tem uma burocracia e tem que fazer todo um trâmite de renda, de residência. Se você não é tão simples assim adquirir a carteirinha, o passe livre do idoso. Então a gente precisa fomentar uma política pública de que acessibilidade. A acessibilidade é muito fundamental para que possa garantir esse direito aos nossos idosos. Verdade, muito bom. Emerson, já pegando o gancho aqui na sua fala, como é que você considera que a Secretaria pode contribuir na efetivação dessa lei? A primeira coisa é divulgação. A gente trabalha em veículos de comunicação, eu sou formado em jornalismo, trabalho com a comunicação há muito tempo e eu sinto que a informação, cartazes, palestras, banner, ir para as escolas, como se trata de idoso, nós todos temos um avô, um tio, um sobrinho, um primo distante que é idoso. A gente precisa levar essa informação. A juventude, as redes sociais, os nossos influenciadores digitais que movem aí grande massa da comunicação, levar essa informação até aqueles que precisam ser informados. Sabemos também da questão da dificuldade dos nossos idosos com as redes sociais. E aí é onde entra o problema. A gente que está dia a dia, toda hora no telefone, cai em golpe. Que dirá os nossos idosos que não tem tanto apreço, não está tão ligado no YouTube, no Instagram, no Facebook, essa coisa toda 24 horas. Então, o nosso apelo e o nosso trabalho que a gente faz é divulgar nesse primeiro momento. E, óbvio, também acompanhar as nossas leis, que também tem outras que virão, e essa é de tamanha importância, mas nós vamos efetivar ela de fato divulgando, fazendo formação profissional, orientando as pessoas que usam lá a nossa diretoria e também circular, né? Acredito nos ônibus, um cartaz identificando, nas escolas estaduais, os municípios também têm que comprar essa briga, porque ela é uma luta do Estado. Né? Verdade. Então não é só na capital, a gente precisa colocar para fora, para as nossas macro-regiões. É isso mesmo, muito obrigada. Aí o Emerson Lima. A gente vai para um breve intervalo, já estamos de volta. De volta. Beba água. É que eu vou voltar. Vamos lá? Podemos? De volta aqui com o nosso episódio aqui sobre a lei que tem ajudado aí muitos idosos tocantinenses a não serem vítimas aí, de golpes virtuais na hora de fazer contratações. Então, estamos aqui com vários convidados especiais. A gente estava conversando há pouco com o Emerson, que é o diretor de diversidade, ele estava falando sobre como que a diretoria e a secretaria podem contribuir com isso. E agora eu quero saber do Dr. Ricardo Leal, que é o delegado titular da Delegacia de Atendimentos a Vulneráveis. Doutor, para quem está nos assistindo aqui pela TV Assembleia, como é que os idosos e nós, pessoas em geral, podemos nos prevenir contra os crimes virtuais? Que dica que o senhor passa para a gente? Bom, Maju, os idosos e a população em geral, eles têm que entender que a internet ela é uma janela aberta da nossa casa. Então, hoje nós temos uma porta aberta para que pessoas, talvez com intenções não boas, talvez criminosos, possam adentrar. Então, o uso da internet, ele veio para facilitar a nossa vida demais. E hoje, praticamente seria um estado caótico, nós vivemos sem internet. Porém, toda a facilidade que a internet traz, ela também traz uma série de riscos. E a população tem que saber que o uso dessa ferramenta ela tem que ocorrer com precaução, com cautelas. Não podemos passar nossos dados pela internet, verificar, né, a segurança daquela pessoa que está fazendo contato por um aplicativo de mensagem, para nós sabermos exatamente quem está falando conosco. Nós temos que olhar para esses aplicativos, para essas soluções, essa tecnologia, e entendermos que ela vai trazer uma série de riscos. A precaução ela é essencial. A utilização dos aplicativos ela tem que ocorrer. Hoje em dia, as transações bancárias, movimentações financeiras, parte delas está sendo feita por aplicativos, pelos meios virtuais. Porém, alguns cuidados devem ser tomados. A ajuda de terceiros deve ser evitada, pessoas não conhecidas. O idoso, em geral, ele deve procurar, no caso de dificuldade na utilização, no manuseio de alguma aplicação dessa, de alguma solução, uma pessoa de confiança para que possa auxiliá-lo, buscar sempre não divulgar senhas
tá? Senhas, códigos de autenticação de aplicativos para terceiros. Essa informação ela tem que ser resguardada. As movimentações financeiras elas devem ser feitas com muita cautela, sempre se orientando, sempre tomando algumas precauções para que não ocorra o golpe e a pessoa não seja vitimada. Esse contato de terceiros, nós somos o tempo todo, o próprio telefone também, a linha telefônica, as pessoas, elas hoje, as bases de dados e a proteção desses dados hoje ela está muito relativizada. Então algumas pessoas têm acesso às nossas bases de dados e algumas pessoas idosas elas são escolhidas especialmente por conta da idade como vítimas. Então com acesso dessas informações, essas informações, bases de dados, elas vêm sendo comercializadas aí na Deep Web, na Dark Web, elas são comercializadas, base de dados, e muitas vezes essas vítimas são escolhidas de maneira pontual para que sejam vítimas de golpes. Então nós temos informações de que quadrilhas que atuavam em crimes violentos anteriormente, crimes de rua, de roubo, assalto à mão armada e furtos, elas migraram para os golpes virtuais que colocam o criminoso numa situação de maior segurança e a chance dele ser punido ainda é menor, a chance dele ser descoberto. Então, muitas vezes o proveito patrimonial com os crimes, né, ele pode ser até muito maior do que o criminoso que está na rua assaltando. Nossa. Então, essa migração da criminalidade para os meios digitais, ela ocorreu e as pessoas têm que ter toda a cautela possível no manuseio dessas tecnologias. Doutor, o WhatsApp também, né? Os idosos usam muito, né? O WhatsApp. E é um meio também de aplicar muito golpe, né? Existem golpes aí que já são conhecidos, muito difundidos e corriqueiramente, infelizmente, nós nos deparamos com eles, pessoas sendo vítimas desses crimes. Não só os idosos, mas as pessoas em geral. No momento que você baixa um pouquinho o nível de segurança, o nível de alerta, e você está mais suscetível, mais sujeito a alguns crimes. Sim. Então, não só os idosos, mas a população em geral tem que saber que a utilização do WhatsApp ela deve ser feita com extrema segurança, extrema cautela. Uma pessoa desconhecida que entra em contato conosco, uma foto, hoje em dia existe muitos... Os links, né, doutor? Os links. Você clica no link, já direciona você para uma outra página. Exatamente. Alguns links são enviados de acesso, algumas talvez simulando que fosse um contato de uma empresa a qual nós temos algum tipo de relacionamento comercial. Algumas pessoas se passam por parentes próximos para pedir dinheiro e talvez capturam uma foto na internet, na rede social e se passam por pessoas. Então, os idosos especialmente têm que tomar muito cuidado. A população tem que tomar muito cuidado com essas ferramentas. A gente acredita que deu celeridade, criou um fluxo novo de velocidade, né? A informação circula muito mais rápido, facilitou muito a nossa vida, porém traz uma série de riscos que nós temos que estar mitigando no nosso dia a dia com o nosso comportamento. Muitas vezes a vítima ela é um fator primordial para que o crime ele se concretize. Algumas precauções que nós talvez tenhamos negligenciado, elas podem ser fundamentais para que o crime ele seja bem sucedido por parte do autor. Mas também o que é importante ressaltar aqui, que a gente fica preocupado, é que esses crimes, doutor, essas quadrilhas, elas são formadas de gente inteligente, que tem ali dados mesmo, que eles entram em contato com a vítima, sabendo o dia que ela recebe a aposentadoria, sabendo onde mora, o endereço, fala o número de RG, eles se passam realmente por pessoas que conhecem o teu dia a dia, o teu labor. E aí é muito cuidado, e a gente orienta também na diretoria denunciar o Disque 100. Qualquer violação de direito, você deve entrar em contato com o Disque 100, 190, ligar ou procurar a nossa delegacia aqui em Palmas, né? Então, é o nosso alerta de antemão e a diretoria também está de portas abertas para receber, juntamente com o conselho, as denúncias que por vier a acontecer. Mas a cautela é o cuidado, né? Se resguardar. É verdade, seu Messias. Quais são as recomendações que o Conselho daria ou dá diariamente para familiares e cuidadores no sentido de apoiar os idosos na adoção de práticas seguras para evitar os golpes? Olha, essa questão que nós estamos abordando aqui, ela faz parte do dia a dia, principalmente quando quando o indivíduo se apresenta como familiar. Nós temos aí já muitos exemplos, né, de pessoas idosas que
repassaram valores porque entendeu que o filho ou a neta estava sobre uma pressão daquele grupo, né? E a pessoa transfere, né? Inclusive a minha esposa mesmo. Aconteceu, né? A gente morando, trabalhando todo dia, orientando, e ela repassou um valor, né? Porque achou que era o neto que estava pedindo, né? E era outra pessoa. E foi um valor que foi embora, né? Ainda bem que era pouco, porque a gente também não tem, né? Mas tem como recuperar esse valor, viu? Hã? Tem como recuperar esse valor. Mesmo que seja Pix, você pode bloquear ele pelo banco. Então, quando a gente fala Sim. dessa vulnerabilidade, a gente percebe que nós estamos avançando, né? Mesmo tendo aqui a presença, né, do segmento da polícia, na pessoa do Dr. Ricardo, mas são passos que a polícia, né, o setor jurídico também avança. Como falou o nosso diretor, esses grupos são muito inteligentes, trabalham 24 horas, ou talvez até um pouquinho mais, né? Acho que ainda sobra um pouquinho de hora para eles, porque eles avançam muito rápido. É verdade. Nessa questão do conhecimento, né? Quando a polícia encontra um meio para controlar, eles já aparecem com outro. Mas eu não quero dizer aqui assim que nós possamos desanimar, não. Nós estamos dando passos largos, né? Principalmente trabalhando nessa sintonia juntos, né? Conselho, polícia, jurídico, secretaria, ou seja, o governo. Então, nós temos como controlar. E eu quero falar também, Major, de uma outra situação que eu acho muito importante para nós do Conselho, para nós tocantinenses, né? Eu não sou tocantinense de nascimento, mas eu me considero, já tenho aqui 31 anos, né? Quase a idade do Estado. Ele é tocantinense. Então, como eu falei, é a segunda vez que eu assumo a presidência do CEDI. Porque é uma política que eu gosto, que eu defendo, sempre defendi. Então, em 2018, eu entrei, ou seja, protocolei 2 projetos, né, junto ao governo, que era o projeto de lei da política estadual da pessoa idosa e a criação do Fundo Estadual do Direito da Pessoa Idosa. Tivemos, quando nós assumimos o ano passado, fomos verificar que aqueles 2 projetos ficaram 4 anos na mesma gaveta, não deu um passo. E nós fizemos uma articulação o ano passado e nós conseguimos, através dos deputados, né, a aprovação, e o senhor governador, no dia 5 de janeiro de 2023, sancionou a Lei 4.109, que é sobre a política estadual da pessoa idosa. Sim. Porém, o fundo estadual, ele continuou, e continua ainda hoje, a gente trabalhando. Por isso que eu quero aproveitar esse momento para sensibilizar todos os senhores deputados a entrar nessa luta conosco, porque não é uma luta do CEDI, não é uma luta do Diácono Messias, mas é uma luta da política da pessoa idosa, porque todos, eu não digo nós, eu já envelheci, já estou, mas todos os jovens estão envelhecendo. E é uma velocidade tão grande que a gente não consegue também acompanhar. Se nós não tivermos uma preparação psicológica e para acompanhar esse crescimento, você vai ficar parado. Vai chegar as informações, igual nós estamos falando aqui, discutindo a questão do direito, e o idoso não vai saber os seus direitos. Então, o que eu quero manifestar nesse momento, pedir o apoio de todos os deputados e aproveitar também para parabenizar o senhor governador por ter sancionado a lei. E hoje ela está na Casa Civil, o projeto, né, da criação do Fundo Estadual do Direito da Pessoa Idosa. Eu tenho informação de que já foi analisado 2 vezes, ou seja, está totalmente redondo, como a gente fala assim, pronto para encaminhar para a Assembleia. O que está faltando, eu não sei, né? Aí é outro segmento, por isso que eu peço a manifestação de todos os deputados, todas as autoridades, inclusive do seu governador, para que possa
me falaram que só precisava assinatura do governador para encaminhar para a Assembleia. Então fica aí o nosso pedido, mais uma vez, pedir o apoio do nosso diretor, junto ao nosso superintendente, né, senhor Jessé. Então, todo esse segmento, se nós trabalharmos juntos, por que que a gente está tão empolgado assim? Porque há sempre, por exemplo, quando chega a época da dedução de impostos, a Energisa, a BRK, que são empresas grandes, reconhecidas em nosso estado, elas nos procuram e nós não temos, ou seja, estamos perdendo recursos, né? Aproveitar também e dizer que dentro de todos esses municípios que eu falei, apenas 14 municípios têm o fundo municipal e o estado não tem, né? Então nós ficamos sem, como que diz assim, até vermelhos quando a gente chega num município, que nem nós chegamos agora, e chega lá para falar do fundo e eles apresentam tudo redondinho. Não, nós temos recurso em caixa, temos isso, e o estado não tem. Você percebe? Entendi, presidente. Então fica aí o nosso apelo, a nossa vontade de trabalhar, porque o fundo ele vai trazer, não é mais gasto para o governo, é pelo contrário, ele vai economizar recursos que o governo poderia investir em determinada área, porque vai vir através das deduções de impostos. Certeza. Tomara que venha aí, sim, o fundo. Com certeza, quando essa lei chegar na Assembleia, esse projeto chegar na Assembleia, vai ser analisado pelos deputados e mais benefícios virão para os idosos Tocantins, com certeza. Diretor Emerson, você disse na sua fala anterior, citou sobre essa dificuldade, né, que os idosos têm de lidar com as novas tecnologias. Eu queria te perguntar se a diretoria ou a secretaria tem algum trabalho educativo nesse sentido? Temos sim. Na verdade, no nosso plano de ação, o PPA fechou, né, o ano passado, fizemos aí quase 20 municípios viajando o estado, 9 municípios viajando o estado, para poder colher informações, trabalhar com a população. E dentro do PPA a gente tem as ações, né, o plano plurianual 2024-2027. E lá nós temos o fortalecimento, não tanto dos conselhos, como também a formação. E aí onde entra? Quando colocamos formação, colocamos essa disponibilidade de poder trabalhar com os idosos na informação do que é possível e do que não é possível. Ao passo que dá a tecnologia, o avanço, a gente tem que acompanhar, senão vai ficar para trás e aí a gente tem que avançar com essas pautas. O nosso presidente citou a respeito do Pix. Eu queria só falar sobre isso, Maju, que eu acho muito importante, eu avalio e julgo ser muito importante. As pessoas ficam assim, eu passei um Pix para uma determinada pessoa e não era para ter passado, teve aquele problema. Você vai pegar aquele número do Pix que você passou lá, tem uma ordem de serviço de pagamento, você vai fazer um boletim de ocorrência, vai entrar em contato com o seu advogado e vai pedir para bloquear aquele valor no banco. Aquele valor será bloqueado no banco e a hora que tiver conta, algum dinheiro entrar naquela conta, aquele valor vai ser bloqueado para ser restituído para o Pix que foi passado. Então, assim, tem como ressarcir aquele dano que foi causado. Não é fácil, não é simples, não é, mas existe a possibilidade. Então, o que deve ser feito é precaução, é não fazer o pagamento de Pix indevido, sem ter conhecimento, sem para quê e por quê, né? E nós orientamos, e também estamos levando essa política para todo o estado, de que estamos avançando muito. O governador Wanderley Barbosa nos dá uma missão de que os municípios precisam estar alinhados à política estadual. Sim. Tem município aí, por mais distante que for, lá na divisa com o Piauí, com o Maranhão, não importa onde é o município, nós vamos até lá. Inclusive, agora mesmo, a gente está começando já uma série de viagens a partir da semana que vem para poder discutir o Conselho Estadual da Política Pública para a pauta LGBT do Estado, que nós não tínhamos e passamos até a partir de 2024. Então, vamos andar com o povo, Maju. A ordem é para levar a política pública para os municípios. E assim estamos fazendo. Muito bem, muito bom. Doutor Ricardo Leal, nosso delegado de polícia aqui, o senhor falou um pouquinho de como combater e tal. Me diz uma coisa, doutor, é muito difícil investigar e reprimir esse tipo de golpe contra idosos? Bom, Maju, eu queria, antes de responder a sua pergunta, destacar dois pontos aqui, Sim. de acordo com a fala do nosso querido Emerson aqui e o presidente do Conselho. Queria destacar dois pontos. Primeiro, essa colocação que você fez também é muito importante, a questão de
ações voltadas a trazer talvez maior aptidão dos idosos com as tecnologias. Isso é uma ação muito importante que pode ser, se for desenvolvida, será de muita importância. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós temos idosos, pessoas que talvez tenham... Hoje o idoso ele tem que ter 60 anos ou mais para ser considerado idoso. Então, se nós pensarmos bem, essa geração ela é uma geração de anos 60, Sim. né? A partir dos anos 60, então muito tempo sem, né? A tecnologia avançou muito nos últimos anos. Sim. Em contrapartida, se nós olharmos para o padrão, né? O padrão e o perfil dos autores de crime, são pessoas jovens que têm muita aptidão com tecnologia, ou seja, a tecnologia nasceu com eles. Sim. Então eles têm uma facilidade e em contraposição a uma dificuldade maior de pessoas que são talvez com uma experiência maior e mais tempo de vida. Por exemplo, meu filho tem 16 anos, quando eu tenho alguma dificuldade, ele soluciona rapidamente. Qualquer problema com o aplicativo, o celular, ele tem 16 anos e ele soluciona com uma facilidade que é algo que é meio que natural dessa geração aí a partir dos anos 2000. Então, nós temos esse fator aí complicador, que é talvez criminosos que têm, por padrão, serem mais jovens, né? Com uma habilidade muito grande com essas tecnologias. E um outro ponto também, que seria bacana de nós destacarmos aqui, é o seguinte: se nós olharmos para a expressão violência, a gente pensa sempre, a gente faz uma associação talvez natural com a violência física, né? Uma agressão física. Mas se eu trago esse dado aqui, com certeza, os senhores têm, o Emerson que trabalha aqui com a política e o nosso presidente aí do Conselho Estadual, ele tem essa informação que os crimes, a violência física, ela é a terceira, se nós puxarmos no aspecto estatístico, ela é a terceira que ocorre com mais frequência. A primeira é a violência financeira e patrimonial. Então, contra o idoso. Isso aí falando sobre idoso. Sobre o idoso. Então, a violência financeira e patrimonial, ela é a primeira, estatisticamente, do tipo de violência que o idoso vem sofrendo. Então, isso aí nos tem que acender, né, a luzinha vermelha para a gente, porque devem ser tomadas algumas medidas nesse sentido. E respondendo a sua pergunta, Maju, eu queria dizer o seguinte: quando você... eu queria só recordar um pouquinho. Você pode me repetir a pergunta para mim, por gentileza? Posso. Eu estava perguntando assim, se para a polícia, para a delegacia, é muito difícil conseguir investigar e reprimir esse tipo de golpe. Sim, a solução desses crimes, a elucidação de crimes virtuais hoje, Sim. não só contra idosos, mas contra a polícia está se reinventando para poder trabalhar com esses crimes. Ou seja, nós vemos uma mudança de padrão, onde os criminosos eles migram do crime, esse crime de rua, esse crime mais que o Código Penal já previa. Então, a legislação criminal ela vem avançando nesse sentido, com alguns crimes recentes aí de criminalização de conduta de invasão de dispositivos de informática e tudo mais. E a polícia também ela vem se aperfeiçoando para poder elucidando esses crimes. A dificuldade maior hoje uma vez que nós temos a rede mundial de computadores que é interligada, nós temos todo o mundo um dispositivo pode ser invadido aqui no Brasil, uma pessoa de fora. Nós temos o estelionato amoroso, onde a principal quadrilha de estelionato amoroso é aquele estelionato onde a vítima ela se passa por uma pessoa romântica e começa a estabelecer um tipo de relação com uma pessoa de outro sexo. A principal quadrilha está na Jamaica. Então, assim, essa dificuldade de fronteiras aí que a gente tem que cruzar é uma dificuldade grande. E é a principal. As questões estaduais, no âmbito aqui do Brasil, nós temos muitas vezes a investigação ela termina em outro estado. Então nós buscamos também uma cooperação. Talvez a conta está no Mato Grosso e o autor de um contato de WhatsApp que foi uma ferramenta para aplicar um golpe. Às vezes esse autor, o celular ele bate em um estado, no Rio Grande do Sul, a conta que foi depositada está no Mato Grosso e a vítima está aqui em Palmas. Então é toda uma complexidade muito grande, onde esses fatores que eu citei para vocês complicam muito mais a investigação. Mas a polícia, por meio da Delegacia de Crimes Cibernéticos, ela vem trabalhando dia a dia, aperfeiçoando seus profissionais, os policiais estão sendo capacitados e tem números bons de elucidação desses crimes também. Então as pessoas devem levar ao conhecimento da Polícia Civil para que a investigação seja feita, os valores restituídos e os criminosos responsabilizados. O nosso número é muito positivo de elucidação de crimes virtuais, sim.
Muito bom. Diretor Emerson, vamos caminhar para a nossa rodada final de perguntas aqui. Além dessa nova lei, diretor, quais são as estratégias que a diretoria pode promover para incluir cada vez mais socialmente os idosos aqui no Tocantins? A primeira delas é, voltando anteriormente, o fortalecimento dos conselhos. Depois disso, nós temos as palestras, as reuniões, os centros de acolhimento. Por exemplo, nós temos aqui em Palmas a Casa do Idoso, né? O centro ali, o Parque do Idoso, onde tem muitas coisas lá que podem ser praticadas, a inclusão, e tem um cadastro que é feito. Qual é o nosso primeiro passo? Fortalecer para que eles tenham acesso a isso. Tem idoso que está em casa hoje que não tem acesso a nada, nem informação, não tem acesso à aposentadoria, tem algum problema com a família. E aí é onde a gente entra. O Estado, a nossa principal função da diretoria é fazer com que a política pública chegue lá na ponta. Fazer com que ele saiba que ele tem acesso a isso, ele consiga um amparo do conselho, um amparo da diretoria. E nós estamos ali para suprimir essa dificuldade que exista dentro, né, do jargão, quando eu digo Estado e município. E o nosso maior hoje não é dificuldade, nós estamos entrando em contato com os municípios, fomentando para que os municípios venham até nós e que nós possamos fornecer capacitação, formação profissional, orientação, como criar um conselho, como direcionar a política pública voltada para a pessoa idosa. E muito óbvio, bacana. a nossa política ela está direcionada juntamente com a política nacional. O que acontece no Brasil, aqui também acontece em Palmas e todo o Tocantins. E está de portas abertas, viu? Para conhecerem nossas dependências do prédio, conhecer o nosso conselho e à disposição do nosso povo tocantinense. Muito bem, parabéns pelo trabalho, Emerson, você e sua equipe. E doutor Ricardo, com as pessoas que estão nos assistindo aqui pela TV Assembleia, como é que as pessoas podem colaborar com o poder público na prevenção e também na denúncia desses golpes virtuais? Tem algum canal específico para relatar esses casos na delegacia? Bom, a população idosa ela é atendida pela Delegacia de Vulneráveis e também por diversos canais de comunicação com a Polícia Civil. O canal 197, o número da Polícia Civil, ele também vai receber essas denúncias. Nós temos hoje a possibilidade do registro virtual dessas ocorrências. Nós temos a Delegacia Virtual da Polícia Civil do Tocantins. Nós temos também o Disque 100, que é um canal do Ministério dos Direitos Humanos, onde ele também, essas denúncias elas podem ser feitas. E uma coisa importante, Maju, é que, sim, inclusive, a colaboração da população, em geral, ela é importantíssima. Por quê? Porque a informação ela vem para a Polícia Civil, pode vir, inclusive, de maneira anônima, mas é importante as pessoas, a população, ela saber que o combate efetivo depende de uma parceria, sim, do poder público com a população também. Então, delegacia virtual da Polícia Civil, qualquer central de atendimento no âmbito do Estado, qualquer delegacia de polícia estadual, e também os canais telefônicos aí do 97 podem ser utilizados pela população, estão à disposição para que a população venha a denunciar e nós registrar as suas ocorrências, trazer o conhecimento da Polícia Civil para que a Polícia Civil faça o seu trabalho de repressão. Então, a gente conta com a colaboração da população tocantinense e a Polícia Civil, a Delegacia de Atendimento a Vulneráveis, ela está à disposição, está de portas abertas para receber e levar adiante a investigação e certamente vai chegar nos autores desses crimes. Muito bom, deixei aqui para concluir com a fala do seu Messias, que é o que representa os idosos aqui no nosso debate. Eu queria que o senhor dissesse para quem está nos assistindo, seu Messias, como é que as pessoas podem denunciar crimes praticados contra as pessoas idosas? Esse apelo forte aqui do senhor como presidente do Conselho. Igual falava o doutor Ricardo, eu quero complementar assim, muitas pessoas antes não acreditavam no Disque 100. Eu não vou fazer a denúncia porque isso vai ficar esquecido. E é o contrário. São denúncias que são feitas, são realizadas e chegam, a gente já tem conferido, muitas vezes, menos de 3 dias está a denúncia lá no Conselho, né? Então, é um processo muito rápido e nós direcionamos, hoje, nós estamos direcionando a cada município que tem o Conselho, direcionando também ao Ministério Público e sim, também à Delegacia de Vulneráveis. Então, há toda essa sintonia, essa integração de serviço, dizer às pessoas que não tenham medo de denunciar, porque é uma necessidade, precisa denunciar,
Porque muitas vezes as pessoas falam, não, porque se denunciar, o idoso vai ficar mais vulnerável ainda. Tem gente que fala isso mesmo. Porque não tem para onde ir, depende daquele espaço, depende daquele lugar. Então você mora junto com a pessoa, né? E não é bem isso. E para isso eu quero fortalecer também um desejo nosso, uma luta do Conselho, do CEDIP, de criarmos aqui em Palmas a ILPI, porque nós não temos nenhuma ILPI pública. Nós temos várias ILPIs, mas são entidades que se tornaram empresa, né? Está se tornando negócio aqui em Palmas, né? Cada dia abre-se uma ILPI. São instituições de longa permanência, né? Exatamente. Não com o intuito de acolher o idoso, mas com o intuito de acolher a sua renda, né? Porque são escolhidos esses idosos não pela vulnerabilidade, mas pelo recurso que eles têm, né? Entendi. Então fica aí o nosso apelo que as pessoas, não só os familiares, façam a denúncia, porque é necessário nós combatermos, formar e fortalecer essa rede. Na realidade está formada, é só fortalecer a rede, porque nós trabalhamos no sistema de rede. O conselho sozinho não dá conta, a secretaria sozinho não dá conta, que juntar esforços, a delegacia, né? A polícia civil também sozinha. Então é toda uma rede de atendimento que nós trabalhamos interligados e precisamos fortalecer. Então Muito fica bom. aí o nosso apelo, o nosso agradecimento por esse espaço, né? Muito grandioso. Eu parabenizo, é a primeira vez que participo aqui nesse debate. Não sei se é um debate, mas uma informação, né? Um ciclo de conversa. Sim, isso. Né? Uma roda de conversa onde a gente vai avançando, contribuindo. Então nós viemos aqui nesse sentido de contribuir para essa política voltada à pessoa idosa do estado do Tocantins. Isso mesmo. Como diácono, também quero ressaltar que eu estive até o mês de julho coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa no Regional Norte 3, onde fiquei por 8 anos, né, ou seja, 2 mandatos, trabalhando também essa política, né, da pessoa idosa, que é uma pastoral que tem um trabalho muito essencial e exemplar. E o nosso agradecimento a você, a essa equipe, toda a equipe, de nos proporcionar essa oportunidade de estarmos aqui falando e agradecer, por último, o nosso governador, mais uma vez, pelas ações implementadas por ele, essa vontade de querer acertar, de querer vencer, de querer acolher todas as pessoas, não digo só as pessoas idosas, mas todas as famílias. Nosso muito obrigado. Muito bem, seu Messias. A gente que agradece a sua participação, a sua colaboração como conselho, como representante da categoria, parabenizá-lo pelo trabalho. Você, o Emerson na diretoria, o Dr. Ricardo novamente. E você que está nos assistindo aqui na TV Assembleia, esse foi o nosso assunto hoje. Políticas para os idosos. O Legislativo trabalha olhando para todos os públicos e hoje a gente trouxe aqui essa lei que foi aprovada pelos 24 deputados e sancionada pelo governador. É uma lei que obriga a assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito firmado por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras e de crédito ou seus representantes. Uma lei que, como nossos convidados disseram aqui, vai ajudar muito no combate aí a golpes contra idosos. Quero mais uma vez agradecer vocês, parabenizar o deputado Moisés Marinho, que é o autor da lei. A lei já está em vigor, já foi sancionada e com certeza, seu Messias, outras leis devem passar pelo Legislativo e trazer ainda mais segurança, inclusão para todos os idosos tocantinenses. Se você que está nos assistindo, em qualquer canto do Tocantins pela TV Assembleia, denuncie todo tipo de violação dos direitos humanos, de violação contra as pessoas idosas. Por hoje é só, fico por aqui, mais uma vez agradecendo meus convidados ilustres e deixando para você essa informação importante de que agora é lei no Tocantins e que sempre a gente tem que estar ciente das informações importantes que protegem principalmente os direitos aí das pessoas idosas. Um abraço para vocês mais uma vez, obrigada pela audiência em todo. Um abraço para todos os idosos do Tocantins, um abraço para uma Universidade da Maturidade, um projeto que tem sucesso nacional, que eleva o Tocantins, né, seu Messias, um projeto que potencializa ainda mais os idosos e valoriza as suas experiências. Dedico esse programa a todos os idosos do Tocantins. Inclusive, e também para uma. É nosso parceiro, está no conselho.
conselhão. Bacana, faz parte do conselho. Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Ó, espere aí que semana que vem tem muito mais. A casa é sua e aqui a gente traz as informações para deixar você por dentro de tudo o que é lei e que é aprovado pelos deputados estaduais do Tocantins. Um abraço para vocês. Não esqueçam, hein? Diz que sempre.